A gente oferta, pega os recados finais e vamos embora, né? Que hoje tem eleição, né? Glória a Deus. Eu peço que todos prestem muita atenção na palavra, porque é um momento de a gente se alimentar, se alimentar da palavra de Deus, tá? E isso é muito importante. Estou até gravando isso aqui, ó, depois vou deixar salvo. A Gi dá uma olhadinha, quando você aparecer aí, apagar, coloca de volta. Eu espero que o áudio fique bom, né? Mas assim, a gente também transmite culto e tudo, mas às vezes eu gravo algumas coisas para deixar salvo no YouTube, tá, irmãos? Bom, eu quero nessa manhã, eu quero, com a graça de Deus, falar sobre a nossa vida cristã. A nossa vida cristã. Em primeiro lugar, é necessário entender que a gente recebeu de Deus a revelação de quem é Deus. Eu creio que a maioria não, acredito que todos aqui nessa manhã, são cristãos genuínos, confessam Jesus como único Salvador, não tem dúvida nenhuma que Jesus é o Salvador da sua vida, que amam a palavra, amam louvar a Deus. Eu acredito que assim é a vida de todos aqui, certo? Mas a gente precisa ter consciência de que foi o Senhor que deu a nós essa fé. Não foi a nossa natureza pecaminosa que alcançou esse entendimento. Porque isso é um entendimento. Estar aqui nesta manhã para adorar a Deus, fazer um culto a Deus, é um entendimento. E o homem natural, a natureza humana pecaminosa, o impede de enxergar isso, de entender isso. Então eu quero ler aqui, por exemplo, 2 textos que são muito clássicos nas Escrituras, para falar sobre isso, sobre a nossa fé. E eu quero pedir a ajuda do pessoal da mídia para colocar aqui. A gente vai pôr muitos textos hoje, tá? João Lucas e a equipe da mídia, Sabrina, a gente vai colocar bastante texto aqui hoje. O primeiro texto que eu quero colocar aqui é quando Jesus, ele está aqui no seu ministério, fazendo discípulos, né? E ele vai dizer que é o Pai é ele que revela o Pai. O Pai envia o Filho e o Filho revela quem é o Pai. Eu vou pedir para colocar Mateus capítulo 11, versículo 27, por favor. Mateus 11, 27. Glória a Deus. Está quase, tá entrando na tela, entrou. Jesus falou assim: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, olha isso, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus revela o Pai, o Filho revela o Pai, e o Pai revela o Filho. Uma vez Jesus chegou para Pedro e falou: quem tu dizes que sou? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse: você é feliz, Jonas, ou filho de Jonas. Jonas não, filho de Jonas, né? Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, você é feliz, porque não foi o homem natural que te levou a esse entendimento, não foi a tua natureza humana que te levou a esse esclarecimento, mas foi o Pai que te revelou, o céu te revelou, para você entender que eu sou o Cristo. Da mesma forma, Jesus vai dizer que à medida que você conhece o Cristo, você também se aproxima do Pai. Porque ninguém, João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai, ao conhecimento do Pai, à plenitude do Pai, se não for por mim.
Então o Pai revela o Filho e o Filho revela o Pai. Então você pode ser aquele bem-aventurado nessa manhã. Bem-aventurado pastor Vioto, bem-aventurado Gisele, bem-aventurado Josi, bem-aventurado Ailton. Eu poderia dizer aqui todo mundo, bem-aventurado, porque vocês não estão aqui por vontade própria. Não é porque a sua natureza humana te revelou, mas o Pai o quis revelar a vocês. Amém? Então vocês já receberam do Altíssimo a fé. É isso que Paulo escreve aos Efésios. Vou pedir para a mídia colocar também. Efésios capítulo 2, versículo 8, por gentileza. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Olha o que o texto diz. Paulo ensinando. Era esse mesmo, isso. Porque pela graça sois salvos. Vocês são salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Veja, a fé, a salvação, a graça, nada veio de vocês. Não foi a gente, e não foram vocês, não foi eu, não fomos nós que saímos correndo, procurando a graça. Ao contrário, foi Deus que derramou sobre nós a graça. Não foi a gente que falou, eu quero fé. Mas foi o Espírito Santo que gerou fé em nosso coração. Amém? Então, agradeçam ao Senhor, porque vocês não estão aqui porque são bons, porque são melhores. Eu não estou aqui pastoreando porque sou bom, sou melhor, nada disso. Todos nós estamos aqui porque recebemos o dom de Deus, a graça, a fé e a salvação. Amém? A graça veio dele, a fé veio dele, somos salvos por ele. Agora, a grande discussão no campo teológico e nas igrejas, muitas vezes, é, uma vez salvo, salvo para sempre? Ou eu posso desprezar tudo isso? Tem um texto sinistro em Hebreus 6, né? Eu não vou entrar no texto de Hebreus 6. E diz que algumas pessoas poderiam, talvez, uma vez conhecido, experimentado de Deus, experimentado da graça, e abrido mão, ou abrido não, esses dias falaram abrido, né? Deixa eu corrigir meu português aqui. Aberto, uma vez que abriram mão, aberto mão disso, muitos caem na apostasia, a ponto de não poderem novamente ser restaurados para a salvação. Então tem pessoas que podem se afastar tanto de Deus, que pode ser um caminho sem volta. Outro dia nós pregamos aqui falando sobre a questão do Deus os abandonou. Lembra? Romanos capítulo 1, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque resistiram tanto a Deus, fecharam os ouvidos para Deus, que Deus os abandonou às suas paixões, cometendo todo tipo de pecado que havia de cometer em seu próprio corpo. Então, tem coisas que a gente precisa olhar e falar, opa, a Bíblia dá sinais de alerta. Jesus fala, vigiem, né? Vigiem para que vocês não caiam na tentação, tal. Então tem sinais de alerta. Como é que eu faço então para manter o que eu recebi de Deus? Você recebeu de Deus a revelação de quem é Jesus, do Espírito Santo. Você recebeu do Espírito Santo a iluminação para entender a palavra. Você recebeu de Deus o desejo da salvação, porque a graça te alcançou. Veja bem, não é de vós, é dom de Deus. Todos nós recebemos isso. Mas e agora? Como fazemos para manter essa alegria do Espírito? Como fazemos para manter a nossa vida em comunhão com aquele que nos resgatou? E é sobre isso que eu quero falar. Vivemos tempos de pessoas fracas, e eu me incluo aqui. Sim, aí daquele que bate no peito e diz, sou forte, né? Mas quando eu falo de fraco, eu falo no sentido de tanta coisa nas igrejas, tanta coisa na vida de cristãos, na vida pessoal, que às vezes
a gente vai vendo pessoas se enfraquecerem na fé. Balança o tempo inteiro. E, às vezes, falta uma firmeza, uma convicção, uma continuidade. Seria essa a melhor palavra. Uma continuidade do exercício da fé. Olha, qualquer um de nós aqui pode, qualquer um, eu também, pode tropeçar, falhar, mas pior ainda que tropeçar e falhar, muitos de nós podem retroceder. Ah, eu não acredito nisso. Olha o tanto de desviado que tem aí. A Sirlene estava falando agora aqui, viu um rapaz aí alcoolizado, pessoas sendo escravizadas pelo diabo, com vícios, com pecados e com todas as outras coisas. Mas tem muitos desses que você conversa com ele e você fala: e aí, você quer aceitar Jesus? Eu já fui crente, moço. Você está me vendo aqui nessa situação, mas eu já fui crente. Eu já tocava. Às vezes, eu vejo, às vezes a gente posta, às vezes na nossa rede social, uma coisa que circula, né? Por exemplo, um vídeo de um homem que está numa situação deplorável, usuário de droga, vivendo na maconha, na cocaína, na heroína, o cara totalmente largado, e o cara conhece a Bíblia toda, deve dar uma surra em muitos de nós aqui. Você chega num homem lá e fala assim para ele: e aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz tal coisa: conhecereis a verdade e libertará, porque só um é o Salvador, é Jesus. E por que papapá? O cara te ensina. Só que, irmão, o que ele está fazendo com o que ele recebeu? Longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, sem o Espírito Santo. Porque eu vou te dizer uma coisa: ninguém que tem o Espírito Santo fica numa situação assim. Jesus disse: e conhecereis o quê? A verdade. E quando você conhece a verdade, faz o quê com você, irmão? Ela te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E se o Filho te libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Então não tem essa, irmão, de falar: eu conheço toda a Bíblia. Conhecer toda a Bíblia não é conduta de salvação. O diabo é o maior conhecedor da Bíblia. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus lá no deserto, o diabo vem e cita para ele trecho da Escritura. O diabo é tão ousado que ele cita um salmo para Jesus. Então conhecer a Bíblia, saber cantar hino, essas coisas não quer dizer nada. É uma vida perdida, amarrada pelo diabo, que precisa buscar urgentemente voltar para a fé. Está entendendo isso? Então, tudo que fazemos, essas coisas todas, conhecer muito Bíblia, conhecer muito música, conhecer muitos louvores, isso não quer dizer nada. Mas viver uma vida com Deus, conforme Deus quer, mostra que nós estamos vivendo exatamente o que Deus projetou para nós. Aí a gente vê uma geração de cansados. Ah, tem culto. Uma canseira. Tem culto. Mas daí você fala: tem cinema. Que filme que é? Vamos. Esse filme eu já assisti 6. O Ataque do Godzilla 7. Vou assistir. E olha que é um filme chato, hein? Olha que é chato. As pessoas vão. Uau! Não tem dia ruim, meu irmão. Não tem dia ruim, minha irmã. Jogo. Eu lembro que eu fui assistir o jogo do Corinthians com o Mateus. Não se escandalizem com o Corinthians. Eu fui assistir com o Mateus era pequenininho. O João não levei ainda, porque a gente não frequenta estádio, né? Aí eu falei: um dia eu vou levar o João também, se Deus quiser. Mas assim,
Eu levei o Matheus para conhecer o Corinthians, foi aqui no Pacaembu. Até hoje eu não fui no Itaquera. Mas eu fui aqui no Pacaembu. Um frio, ó irmãos, um frio, não sei se o Matheus lembra. Nós colocamos touca, era mês de inverno, mano, um frio. E o Corinthians foi jogar com um timeco aí, nem lembro o nome do time. Eu levei desse que eu sou esperto, né, irmão? Eu tenho que levar para um jogo que primeiro não vai ter problema com torcida, né? Segundo, que o Corinthians, bate fácil. Não é? Falei, vou escolher o jogo. Aí escolhemos um joguinho lá. Rapaz, aí o Corinthians começa perdendo de 1-0. Aí eu falei, Jesus, trouxe meu filho num frio desse para ver o timão jogando. Vai perder mesmo? Aí, irmão, sei que Deus não se mete com um jogo, tá? Lembre-se, Deus não ouve oração nenhuma para time ganhar. Deus não ouve, mas eu orei. Ai Deus, tem misericórdia de mim. Não é nem do Corinthians, é de mim, Senhor. Meu filho vai voltar murchinho para casa. Ô pai, legal, mas meu time perdeu. Rapaz, terminou o primeiro tempo 1-0. Eu falei, não é possível. Aí começou o segundo tempo, começou aquele jogo. Aí daqui a pouco veio lá, pá, Danilo, 1-1, Matheus, a gente se alegrou. Daí o Corinthians virou, cara, 2-1, eu saí de lá feliz. Eu sei que Deus não ouviu a minha oração, mesmo assim eu falei, obrigado, Jesus. Ai meu Deus, não, tem que ser honesto. Deus não ouve isso aí, tá? Deus não ouve. Você pode fazer a oração, mas Deus não ouve. Aí, eu saí de lá, sei lá, 11 cacetadas. Chegamos em casa 00:50, 1h da manhã. E já viu os crentes que o culto demora 5 minutos, ele já olha e fala, pastor, passou 5 minutos, eu não aguento mais esse ambiente. Que tipo de crente é você, cara? Sério? Não existe lugar nenhum melhor do que esse lugar. Porque esse lugar não fala das coisas humanas, fala das coisas divinas. E aqui não se louva a glória dos homens, aqui se louva a glória de Deus. Ele que te salvou. Sabe por que você não vai ver o inferno? Não é porque você é bom, é porque Ele, esse que está aqui, ó, aqui, Jesus, Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele tirou você do inferno. Ele merece o melhor culto da gente. E que a presença de Deus invada esse lugar a ponto de você falar, o céu desceu, eu não quero mais sair daqui. Agora, como é que eu cultivo isso? Eu preciso me fortalecer no Senhor. E agora eu vou dar uma leva de versículos e vou ir para o final. Mas presta atenção. Pessoal da mídia, coloca para a gente, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Olha só, texto de Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu? Na força do seu? Ô irmão, não dá para ficar firme na fé sem a força de Deus não, viu? Não. O que eu quero falar dessa manhã é buscando fortalecimento espiritual para permanecer naquilo que recebeu. Recebeu graça, recebeu salvação, recebeu fé. Então permaneça nestas coisas. Mas não conseguimos sozinhos. Precisamos buscar diariamente força do Senhor. Ó, preste atenção. Se não buscarmos a força do Senhor, se você não buscar a força do Senhor, eu não sou profeta nessa palavra, eu não quero ter essa palavra profética, não quero, em nome de Jesus. É essa que eu vou falar agora. Mas que seja o oposto do que eu vou falar, o oposto. Se você não buscar a força do Senhor, em 2 anos você não está mais aqui com a gente. Você não aguenta. Você não aguenta. Porque o mundo vai atraindo, as coisas do mundo vão envolvendo, aí os prazeres vão chegando, a igreja começa a ficar chata, a pregação começa a ficar desinteressante, mas não é a pregação, não é o culto, não são as coisas de Deus, é você.
que está se enfraquecendo, está por um triz. Se o inimigo fizer assim, pim, você cai. Mas nessa manhã, a palavra do Senhor, sim, a palavra daquele mesmo que te deu a fé, que te deu a graça, que te deu a salvação, Ele também te dá hoje a força, se você quiser. Você não foi chamado para ser um que bateu um ventinho e estou caindo. Você foi chamado para ser um soldado de Cristo, para ficar firme na batalha até a volta dele. Mas sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu estou te falando, 2 anos você não fica aqui. Ai, eu estou cheio de entendimento, igual o mendigo que usa heroína, que está na cocaína, conhece a Bíblia de Gênesis do Apocalipse. Conhecer a Bíblia não significa nada. O teu conhecimento vai te levar à ruína. O que vai manter você na presença de Deus é o que eu vou falar agora. É o que eu vou falar agora. E nem é eu que vou falar, é a Bíblia que vai falar. Então, buscar a força do Senhor. Como eu me fortaleço no Senhor? Tem algumas dicas que a própria Bíblia nos dá. Hebreus 10, 25. Conta pra gente, por favor. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Vamos ajudar um ao outro. Vamos dar palavras de ânimo um para o outro. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia do quê? Da volta de Cristo. Os irmãos viram na rede social, isso não é fake news. Recentemente, eu estou gravando um vídeo aqui para você ficar no YouTube. Nós estamos hoje no dia 6 de outubro de 2024. Semana passada, a ONU reuniu várias nações do mundo, praticamente quase todas, né? As potências, as mais relevantes, e fizeram uma votação para um projeto de um governo único. Não sei se vocês viram isso. Só a China disse que não quer, a Rússia disse que está fora, e mais um país ou 2 lá. O resto, 187 países assinaram o acordo. Como que vai ser esse acordo? Existirão diretrizes e regras que serão aceitas e seguidas por todas essas nações. O que você acha que é isso, irmão? O governo único do anticristo está vindo aí. Mas o forte fala, eu acredito nisso, pastor. O que já está fraquinho fala, não acredito nessas coisas não. Porque ele não percebeu que a palavra de Deus não é mais para ele a verdade. Ele está se enfraquecendo, ele relativiza e ele não percebe. Mas está acontecendo. Esses símbolos todos que vocês estão vendo aí, ó, de Olimpíada, aquele cavalo branco entrando lá na frente, né? Pocotó, né? Um monte de nação atrás. Você acha que isso é o quê? Rapaz, é assim, está cheio de satanistas. Eu fui orar com um irmão, com o Ailton, ele está bem, né? O irmão ficou bem, né? Graças a Deus está bem. A gente fez uma oração lá longe, em Blue, nem onde era mesmo. Isso, longe. Fui com o Ailton, a gente foi lá fazer oração com um conhecido do Ailton. E oramos e abençoamos a vida deles. E ele estava contando pra gente que tem uma rede aí de... Estava até falando de um hotel, um restaurante, né? Chique, né? Restaurante grande, sabe? De gente que frequenta, que tem grana. Sabe o que ele falou para nós? Que ele foi convidado, depois ele pulou fora. Diz que uma vez no mês, olha, salvo engano, tá? Vou falar como eu lembro aqui, pode ser que alguma coisa esteja meio fora, mas ele disse que lá, parece que uma vez por mês, ou sei lá quantas vezes, eles fecham o restaurante e fazem rituais lá dentro. É isso que ele falou pra gente, de macumbaria, de coisa satânica, fazendo pactos com o diabo para o negócio dar certo. E vai um monte de gente. Ele contou isso pra gente. Quando eu vi isso, eu saí fora. E você acha que se um restaurante faz isso, você acha que nas Olimpíadas não fazem? Nos filmes não fazem? Nas músicas não fazem? Está cheio de coisa satânica por aí. E quero te dizer, no espírito do diabo que os dirige, eles estão anunciando o anticristo.
Talvez eles nem entendam direito, mas estão fazendo isso. Jesus voltará, irmão. E como que você vai estar quando Jesus voltar? Na presença dele ou no mundo perdido? Oh Deus, ajude-nos para que estejamos firmes na sua presença. Não deixe de congregar, porque o dia se aproxima. O Senhor está próximo. Não deixar de congregar ajuda. Por exemplo, se você estivesse na sua casa hoje, você estaria brincando com água, ou você estaria agora voltando. Depois todos nós vamos voltar daqui a pouco. Ou talvez você estaria fazendo o que, irmão? Não sei, comendo, se divertindo. Não estou falando que tem coisas que não é pecado. Mas muitos de nós talvez estariam agora jogando videogame. Talvez muitos de nós estariam agora brigando, xingando, vai se lascar, né? Ou talvez nós estaríamos dormindo, eu não sei. Mas olha que bênção. O Senhor trouxe você aqui para congregar, para louvar o nome dEle, para dar graças a Ele e para ouvir uma palavra que Ele quer te dar força espiritual. É importante você estar aqui nessa hora. Não deixe de congregar. Isso é buscar o quê? Valorizar a graça que você recebeu, é valorizar a fé que você recebeu e é valorizar a salvação que Ele já te deu. Congregar é isso. Eu cultivo, sabe uma plantinha? Você chega para a pessoa e fala assim: toma essa samambaia aqui, né? Toma essa samambaia, você recebeu, não pagou por ela, não fez nada para merecer ela, alguém te deu de presente. O que você faz para a samambaia ficar viva? Você troca a terra, você joga água, você vai cultivando. É isso que você tem que fazer com a tua vida espiritual. Você já recebeu o Espírito Santo, não há parte da sua vida o Espírito Santo. Você já recebeu a palavra, não tire a palavra. Você recebeu o dom para orar, não tire isso de você. Você recebeu uma igreja para estar, não abandone. Fortaleça-se naquilo que Deus te deu. Tem gente que é isso. Está entendendo? Vai ignorando tudo. A igreja, não. A oração, a palavra, e vai se enfraquecendo, vai ficando murchinho. Quando ele vê, ele já não faz mais parte do rol de membros. Está perdidão. Depois ele vai dizer Romanos 10, 17, põe para a gente. E vou te falar, viu? Congregar não é uma obrigação, viu? Isso aqui é consciência cristã que eu estou falando. É diferente de obrigação, porque obrigação, e você não vir, é a mesma coisa. É consciência, é vir por iniciativa própria. Estou aqui porque quis estar, porque eu amo Deus. Não é porque o pastor falou, porque o diácono pegou no pé, ou porque minha mulher não para de implicar, aí eu fui por causa dela. Não é nada, porque senão, irmão, é melhor nem estar mesmo. Mas que seja voluntariamente. Quando você entrar aqui, Jesus olha em você e fala: olha, Senhor, eu vim voluntariamente buscar tua face, adorar o Senhor com os meus irmãos e ouvir tua palavra. Que seja assim, gere consciência cristã. Consciência. Eu estou aqui porque eu amo estar nesse lugar. E esse lugar tem palavra, assim como na tua casa tem palavra. Você tem Bíblia, leiam a Bíblia. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sei lá, escolhe um livro para ler. Fala assim: eu vou ler a carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1 é uma boa epístola para ler. Leia ela inteira. Todo dia leia lá um capítulo, metade de um capítulo. Todo dia, coloca um marca-página. Faça anotações para você não esquecer o que você leu. Pega um caderninho. Na sua casa é isso. Olha, aqui eu aprendi isso, eu entendi. O que eu entendi daqui? Escreve o que você entendeu. Quando você vai escrever o que você entendeu, o seu cérebro vai assimilar. Você não vai esquecer. Vai cultivando. Você está cuidando da plantinha chamada salvação. Você está cuidando daquilo que Deus já te deu. Você está valorizando a graça que você recebeu. Você não está desprezando essas coisas. Amém? Então, assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ame a palavra, leia a palavra, aprenda mais a palavra. Amém? Próximo versículo.
1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. O que está dizendo? Não fica um dia sem orar. Não fica um dia sem orar. Você está entendendo? Um dia. Mas nem que seja para falar de Deus sobre as suas fraquezas. Nem que seja para falar, Senhor, o Senhor está me errando, meu povo, tem misericórdia de mim. Nem que seja para ficar, Deus, não quero ficar longe da tua presença. Assim. E tem mais. Não ore esperando ter vontade de orar. Faça da oração uma disciplina. Eu preciso falar com Deus. Nem que seja para falar, Deus, o dia hoje foi trash. O dia hoje foi bizarro. Senhor, hoje eu vou falar um negócio. Nem que seja, confesse, converse com o Senhor. Porque Ele está recebendo a sua oração, está ouvindo você, e Ele vai dar resposta para você. Deus é Deus, e Deus não vira as costas para ninguém. Quando você está fazendo isso, você está se fortalecendo sem perceber. Está se fortalecendo. O que mais? Pensar coisas boas, pôr na tua mente as coisas que agradam a Deus. Filipenses capítulo 4, por favor. Aí nós vamos ver versículos, vou ver o 8 primeiro, tá? Filipenses 4, 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Daqui a pouco eu vou ver o próximo versículo, tá? Só segura um pouquinho. Muita gente ocupando a mente com porcaria o tempo todo, e eu às vezes me pego também. Olha, não tem santo aqui no púlpito não, tá? Ó, carne e osso, ser humano, dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Tem hora que eu me pego também pensando coisas que não eram nem para estar na minha mente. Aí a gente tem que voltar, falar, opa, vamos voltar esse pensamento, isso aqui não é de Deus não, pô. Oxi, isso aqui não é de Deus, estou com dúvida se é de mim, estou achando que está mais do pensamento do diabo mesmo. Você possa encher tua mente. Quando eu falo assim, acho que fulano não gosta de mim, tira isso da sua mente, gosta sim, pô. Fulano é chato, mas gosta de mim. Está entendendo? Que você possa encher coisas, sabe? Mesmo que espantar coisa ruim. Se você ficar alimentando, imagina você ficar alimentando, fulano me olhou diferente. Aí você começa, a sua mente começa. Por que será? Acho que foi aquilo que eu falei. Acho que foi aquilo que aconteceu. Aí você começa a ficar perturbado, alimentando a mente com um monte de coisa. E a pessoa nada a ver, às vezes estava distraída aquele dia, com uma preocupação. Nem era aquilo, você encheu a mente. E se for aquilo também, e daí? E daí? Mantenha a tua paz, preserve o teu espírito na presença de Deus. Tira pensamento ruim. Vou esganar. Não, vou abençoar. Com essas mãos eu vou abençoar. Muda. Sei lá. Tenta encher tua mente de coisa boa. É necessário, porque senão você vai perder os espaços que Deus quer falar com você. Você vai encher tanto a tua mente de coisas que você está pensando, que não sobrará espaço para ouvir o que o Espírito está dizendo. E abre a tua mente. Palavra de Deus aí. Versículo 9, por favor. Olha o que Paulo fala agora. Ó. Próximo versículo. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e viram em mim, isso vocês coloquem em prática. Coloquem em prática. E o Deus de paz estará com vocês. O problema é que tem gente que ouviu, que aprendeu, que recebeu, que observou, mas não consegue pôr em prática. Aí o Deus de paz não está lá. E Paulo é enfático, ele diz: façam isso, o que aprenderam, o que receberam, o que viram, e coloquem em prática. E se fizerem isso, colocando em prática, então é condicional, então o Deus que gera paz, o Deus de paz, estará com vocês. Mas não pratica nada, não vive nada, não vai para a igreja, não ora, não lê a Bíblia, não cultiva pensamentos bons, não ora, não faz nada, e quer o Deus de paz. Não, querido, não vai ter o Deus de paz.
talvez tenha a misericórdia do Deus de paz, mas não desfrutar da paz de Deus. E eu quero mais um aqui, ou 2 versículos. Mateus capítulo 5, versículo 16, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras, as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Jesus está ensinando isso, dizendo: a luz do Senhor esteja sobre vocês, e essa luz seja tão luz que vocês aprendam a fazer boas obras, praticar coisas boas, fazer coisas boas para os outros, para o próximo, atitudes boas, e assim glorifiquem a Deus. Irmãos, uma outra coisa que é valorizar a fé e cultivar a fé é aprender que nós nascemos e fomos chamados para glorificar a Deus. E se as nossas atitudes são vergonhosas a Deus, se Jesus sente vergonha da minha atitude, eu tenho que mudá-la. Eu tenho que ter atitudes que honram o Senhor, que exaltam o Senhor. Esse dia eu vi uma frase, nem sei se foi um dos irmãos que colocaram na internet, mas achei muito legal, dizendo o seguinte: o problema não é ter amigos do mundo, o problema não é ter amigos do mundo, o problema é você estar perto desses amigos e não agir como um cristão. Entendeu? E que a gente possa ter o cristianismo verdadeiro, bíblico, nas nossas vidas. Não é fácil o que eu estou falando, mas por isso que eu estou dizendo, é uma busca. É uma busca. Fácil? Não sei se é fácil, mas é por isso que o Senhor disse: fortalecei-vos com a força do Senhor e com a força do seu poder. Quem vai te ajudar na trilha da oração? Jesus. Quem vai te ajudar na trilha de estar no culto? Jesus. Quem vai te ajudar, meu irmão, minha irmã, a ter boas obras? Jesus. Quem vai te ajudar, irmão, a ler a palavra e receber a palavra e praticar a palavra? Jesus. Ele dará força para vocês viverem a fé. Amém? E para finalizar, eu poderia falar, vamos ler 2 para finalizar. Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18, para finalizar. Efésios 5, 17 e 18. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Olha isso. Não faça as coisas do seu jeito. Por que nós estamos lendo tudo isso? Porque é da vontade do Senhor que você congregue, querido. Por que você está dizendo? Por que nós estamos lendo isso? Porque é da vontade do Senhor que você ore sem cessar. É da vontade do Senhor que seus pensamentos só tenham pensamentos bons. É da vontade do Senhor que você ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra. É da vontade do Senhor que você faça boas obras, para que as suas boas obras glorifiquem a Deus, ao invés de envergonhar o nome de Jesus. E aí ele vai dizer: busquem a vontade de Deus. E é difícil buscar a vontade de Deus, não é não? Esse dia o Nicolas trouxe uma palavra muito boa na terça, que a vontade do Senhor normalmente se choca com a nossa. E os caminhos do Senhor às vezes nem são os nossos, mas os nossos às vezes entram em conflito com o caminho de Deus. E eu vou te dizer: aceita que dói mais, dói menos. Aceita que dói menos. É sério, fica ali batendo com Deus. Ô querido, Deus é maior que você, mais poderoso que você, mais sábio que você. Vai na de Deus que você não se perde. Jesus pode sinceramente falar para você: vem comigo que tu não erra. Busque a vontade de Deus. E para finalizar, versículo 18: não se embriaguem com o vinho. Isso eu fico tranquilo, porque eu sei que aqui ninguém faz isso, pois leva à devassidão, aos pecados. Mas deixem-se encher do Espírito, sejam cheios do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Jogando videogame? Não. Comendo um hot dog? Não. Burger King
assim, aí comi um pedaço de hambúrguer, fiquei cheio do Espírito Santo. Não. Mas se você orar mais, ler mais a Bíblia, estar nos cultos, fazer boas obras, encher seus pensamentos com a vontade de Deus e a palavra de Deus, pode ter certeza, haverá espaço de Deus para Ele vir encher você com o Espírito dEle e fazer você diferente para a glória dEle, a ponto de você ficar firme na fé, nos vendavais, nas lutas, firme até a volta de Jesus. Sejam cheios do Espírito. Eu quero orar com você por essa palavra. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos, os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.